Segue o Alter Rebbe, ומכל מקום לשכך האוזן, נשמע ונתבונן ממשל אור השמש המיוחד, ובטל במקורו, ואינו עולה בשם כלל בפני עצמו, רק שם המקור לבדו. כך כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא ורצונו וחוכמתו אינן עולות ונקראות בשמות אלו כלל, אלא לגבי הנבראים עליונים ותחתונים, traduzindo. Embora, como nós falamos, seja totalmente inapropriado descrever Deus como um luminar, porque seguindo a metáfora que utilizamos, o Sol, o astro solar, o globo solar e a luz solar, os raios de luz que emite. Então, paralelo a isso, supostamente, se utilizando dessa metáfora, seria equiparar as luzes, a luz derivada do Sol, as luzes das Sefirot, dos atributos divinos, que por isso são chamados de luzes pelos cabalistas, e, portanto, a fonte geradora da luz, o luminar, seria o equiparado a Deus, a essência divina. Mas, nos diz o Alter Rebbe, embora seja totalmente inapropriado descrever Deus como um luminar, como se ele só existisse para emitir luz, porque, como nós falamos no caso do Sol, o Sol foi criado, ele está aí, esse é o seu papel, a sua função, ele é um luminar, ele está aí para iluminar. Não é? E no caso de Deus, nós não podemos dizer isso, que ele está aí somente para emanar de si a sefirot, os atributos, para reger o mundo, o universo. Deus é muito mais elevado que tudo isso. Ainda assim, como nós explicamos já anteriormente, para acalmar o ouvido, usando a expressão dos nossos sábios, é útil escutar e refletir sobre a metáfora apresentada acima, ou seja, da luz do Sol, unificada com sua fonte e nela anulada. Então, diz o Alter Rebbe, mesmo assim, mesmo que não se equipara completamente, não só não se equipara completamente, absolutamente não se equipara. A unicidade de Deus, a essência de Deus é muito mais elevada e transcendental que tudo isso. Porém, mesmo assim, para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, então convém também se concentrar nesse exemplo da luz do Sol unificada com sua fonte e nela anulada, quando lá a luz do Sol está destituída de identidade separada. Então, nesse caso, como nós já explicamos, o que se enfatiza aqui nesse estágio não é que a luz do Sol não exista, e sim que ela está unificada. Nesse caso, anulada não significa que a existência da luz seja negada quando ela se encontra ainda dentro da sua matriz, dentro do corpo solar, do globo solar. Mas sim, o que significa não que ela está anulada a luz, que ela não existe, mas sim que ela está tão unificada com sua fonte que não lhe pode ser atribuído o seu próprio nome. Ela deixa de ter uma identidade à parte, uma identidade própria. Lá só existe, só está presente o globo solar. Sendo simplesmente, então, já que a luz lá não tem qualquer percepção própria, sendo simplesmente designada junto com sua fonte como corpo luminoso, maior que brilha, lá é tudo uma coisa só. Ela está tão unificada com sua fonte que ela é designada junto com ela faz parte, é o corpo luminoso que brilha. Assim, então, daqui o que a gente conclui em relação a Deus, sua essência e sua atuação no universo através dos seus atributos, então isso nos conduz, nos leva à conclusão que somente na perspectiva das criaturas, na realidade existe aqui uma questão de percepção, e isso que nós vemos ou sentimos, os atributos de Deus, a atuação de Deus no mundo e etc., de forma específica, isso ocorre somente na perspectiva das criaturas, sejam elas criaturas celestiais, anjos, almas desencarnadas ou criaturas terrenas. Então, aí, e apenas então, na perspectiva das criaturas, é que os atributos, seja a vontade divina e a sabedoria de Deus, são designados pelos nomes específicos que usamos, Chokhmah, Chesed, etc.,
Isso tudo é somente na percepção das criaturas. Ou seja, os atributos de Deus estão tão unificados com a sua fonte, que é a essência divina, assim como a luz solar está perfeitamente integrada com o globo solar quando dentro dele, a ponto de não ser considerada uma existência à parte, uma identidade própria distinta. Por isso ela nem tem um nome próprio. Lá o que existe, o que está em evidência é apenas o globo solar. Da mesma forma, dentro de Deus, e Deus está por toda parte, em relação a Deus, na perspectiva divina, os atributos sempre estão dentro dele, sempre estão perfeitamente unificados com ele, e nem nome próprio tem, nem podem ser chamados de Chokhmah ou de Chesed, etc. Isso que as Sefirot, os atributos, levam esses nomes e têm essas características, Chokhmah, Chesed, etc. Isso é apenas na perspectiva, na percepção das criaturas. Vez que nós somos criaturas limitadas, então para nós se capta, na nossa percepção, se capta aqui a luz divina de forma específica, atuando de formas específicas e limitadas dentro da limitação dos nossos olhos ou do nosso intelecto. Por isso, em relação às criaturas, as Sefirot recebem esses nomes, porque as criaturas às vezes percebem a atuação divina nesse momento aqui em forma de chesed, de bondade, ou em outros momentos parece se projetar a atuação divina, a intervenção divina em forma de gvurá, de rigor ou severidade, mas isso tudo é na nossa percepção, essas diferenças ou essas limitações são de acordo com as nossas limitações, né? Mas não em relação a Deus. Ou seja, prossegue o Alter Rebbe, nos diz, Shehaviatam vechayutam veanhagatam, שהקדוש ברוך הוא מהווה ומחיה אותם ומנהיגם וברצונו וחוכמתו ובינתו ודעתו המתלבשות במידותיו הקדושות. Pois na perspectiva das criaturas, e somente na perspectiva das criaturas, nossa existência, energia e orientação, com que Deus nos cria energia e guia, para nós, como nós vemos e percebemos tudo isso são resultado da incorporação da vontade, por assim dizer, incorporação da vontade divina, sua Chokhmah, Binah e Dat de Deus, em seus 7 atributos emocionais sagrados. Isso é como nós percebemos, na nossa perspectiva das criaturas. Ou seja, o que nós vemos e percebemos, o que nós notamos é que Deus dá existência e dá vida e conduz e rege as criaturas através da Sefirot, através desses atributos. De forma mais específica, como nós falamos, a sua vontade se manifesta através da sua Chokhmah, depois os poderes emocionais, etc. Que dita bem Midrash, conforme consta também no Midrash, na linguagem característica do Midrash. Dita bem Midrash basarat varim נברא העולם בחוכמה, בתבונה ובדעת וכולי, דכתיב השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נפקעו. E aqui nós vamos ver que tanto no Midrash como também nas Escrituras nós já encontramos indicados ou insinuados os conceitos que apareceriam mais tarde na Kabbalah de forma revelada a respeito das Sefirot, dos atributos de Deus. Como consta no Midrash, o mundo foi criado por meio de 10 pronunciamentos. Como nós já vimos que esses 10 pronunciamentos estão associados aos 10 atributos, 10 Sefirot, e o Midrash chama, talvez com uma nomenclatura um pouco diferente, Chokhmah, Tevunah e Dat. Sim, está no Talmud, em Hagigah, mas na realidade isso está equiparado com a Sefirot. Também, conforme a gente encontra no livro de Provérbios 3, 19 e 20, conforme está escrito, Deus fundou a terra com sabedoria, Chokhmah, estabeleceu os céus com discernimento, Tevunah, que isso é equiparado a Binah. Por seu conhecimento tem a ver com Dat, as profundezas se abriram abruptamente, etc. E assim prossegue no livro de Provérbios, fazendo alusão às 10 Sefirot. Ou
seja, Midrash também nos diz que os mundos foram criados através desses atributos e a energia vital divina flui para nós através dessas sefirot, dessas 10 sefirot. E agora, indo para a linguagem cabalística, aquilo que nós encontramos na introdução do Zohar, no Tikunei Zohar, em nome do profeta Elias, profeta Eliyahu, Ukma Amar Eliyahu, de apikat asar tikunin vekarinan lehon asar sfiran, leanhaga behon almin setimin de loit galyan, vealmin deit galyan, behonit kasiat chulei. E como no dito de Elias, se referindo a Deus, tu produziste 10 adornos. Chama sefirot como adornos, vestimentas, adornos. Nós os denominamos, para nós criaturas, nós os denominamos 10 sefirot. E Deus, para que ele produziu esses 10 adornos para dirigir o mundo, como nós falamos, ele rege o universo, os seres e criaturas através desses 10 atributos. E ainda na linguagem lá do Tikunei Zohar, a sefirot criam mundos ocultos que não são revelados, bem como mundos revelados. Os mundos não revelados ocultos são mundos mais elevados, espirituais, etc. Mundos revelados, todos são criados através desse sistema estabelecido por Deus, através dessas 10 sefirot, desses 10 atributos. Como ele diz, Navi, nas sefirot, tu te ocultas, etc. Que por assim dizer, Deus se oculta nessa sefirot, por trás desses atributos, mas na realidade esses atributos são uma expressão da própria essência divina e eles estão, em relação na perspectiva do Criador, eles estão perfeitamente unificados, completamente integrados com a essência de Deus. Mas como nós vemos, para nós criaturas, esses atributos são como os instrumentos através dos quais Deus rege o universo. E como ele diz, o Tikunei Zohar, que Deus, por assim dizer, ele se oculta na sefirot. Ou seja, que as criaturas, o que elas sentem na sua percepção é a atuação da sefirot, dos atributos divinos, não conforme eles estão unificados, integrados perfeitamente na sua fonte, e lá eles não têm qualquer identidade própria, etc., mas sim o que as criaturas percebem, na perspectiva delas, seria como a luz do sol quando ela se encontra fora do sol, que então ela tem um nome próprio, uma identidade própria, etc. E por isso o que as criaturas veem e percebem é mais a atuação da sefirot, dos atributos divinos, e não chegando até a essência de Deus.